Bem-vindos ao primeiro episódio do Ângulo Podcast, onde cada história ganha uma nova perspectiva. E hoje, para a nossa estreia, temos uma convidada especialíssima que transita em vários mundos com muito posicionamento e verdade. E essa mulher é tanta coisa que eu tive que anotar aqui algumas do que ela faz, né? Então vamos lá. Ela é comunicadora, diretora criativa, criadora de conteúdo, além de atriz, mãe, modelo, apresentadora e também virou minha terapeuta a partir dos momentos que eu comecei a ver os seus vídeos na internet. Então tá me ajudando muito, então você é minha terapeuta também. Seja muito bem-vinda, Lisiê Capello, que alegria ter você com a gente hoje, que honra ter aceitado esse nosso convite, a gente tá muito feliz de ter você aqui. Estou igualmente feliz, agradecida, né, por vocês terem me considerado estar aqui já para a inauguração. Já de antemão, super de torcida para isso daqui dar certo. Tenho certeza que vai dar. Um prazer estar aqui, tá? Lisiê, me diga, quem é você de verdade? A gente falou aqui, né, tudo que você o que você trabalha. Aqui, eu acho que atualmente você faz tudo isso, né? Porque antigamente eu vi alguns vídeos que você já fez muita coisa. Até plotar carro, Gente, eu fiquei assim, admirado. E eu quero saber quem é você de verdade, agora, nesse momento. Que mulher é você? Então, hoje de manhã eu estava falando justamente com meu ex-marido, né? A gente está num processo de transição. E eu perguntei quem que é a Lizzy, hein? Porque é fácil a gente se definir através das nossas atividades. O que a gente faz, personal organizer, apresentadora, diretora criativa, puxa, tem muita coisa aí. Mas quando a gente fala em essência, aí parece que a gente consegue traduzir menos quem a gente é, né? E nesse contexto ele falou assim, Lizzy, você é um ponto de luz no mundo. Aí vocês devem me imaginar que eu me emocionei muito, porque eu sou assim, eu sou muito vibrante. Eu voltei lá da época da escola, né, que parecia que eu não me encaixava, porque eu era muito cheia de energia, muito observadora, vontade de fazer coisas, como se o dia de amanhã não fosse existir, assim. Então, eu fui lapidando alguns talentos, algumas aptidões que eu já tinha, eu acho, né? Nasci com isso, mas eu fui lapidando, então fui fazendo muitas coisas. E, ao longo do tempo, eu fui me tornando essa multifacetada, né? Pensando que talvez eu não pudesse ser muito boa em alguma coisa, porque eu abria muitas frentes. E, ao longo dos anos, eu fui vendo que é possível, sim. A gente consegue fazer muitas coisas bem feitas e que gerem resultado, né? Porque a gente normalmente mede aonde a gente chegou através dos resultados que a gente gera. E a gente sempre tenta concentrar uma energia em uma coisa, pensando que só aquilo pode dar certo, e você tá mostrando que é diferente, né? Você consegue dar conta de todas essas áreas aí. Eu achei super incrível. Sim. A Lizzy, assim, ela é uma pessoa que, desde um primeiro contato, a gente se conhece há um tempinho. Sim. É muito nítido, assim, que você é fora da curva, em vários sentidos, né? Energeticamente, uma pessoa que não tem como passar despercebida, assim, onde chega. E uma coisa que chama muito atenção em você é a tua criatividade, assim, é uma coisa que poucas pessoas têm. E eu digo que é uma habilidade que, sim, ela é treinável, mas ela vem muito da essência, né? Então, eu quero saber de onde que vem essa tua criatividade. Ser diretora criativa, acho que é algo muito abrangente, né? Eu não sei exatamente de tudo que você é responsável, mas sei que o ponto base ali, com certeza, é a criatividade. É algo que, assim, tá no teu DNA, assim, eu fico abismada, assim, de ver você trabalhar, assim, ela, né, para vocês entenderem, ela já fez alguns ensaios comigo, assim, não preciso dirigir, ela sabe fazer tudo, de um posicionamento, sai 10, Mas sai também 20, atriz, Falta cantora, tempo. muita habilidade, né, de se comunicar, então você tem essa facilidade, né, de se comunicar com o público. Eu tenho, é algo que eu não planejei, de verdade, assim, é algo E quando nato. que nasceu isso? Desde criança você se vê criativa? Você teve algum processo que despertou essa criatividade? Como que foi, assim, essa questão? Eu era aquela criança que destruía as coisas da casa, sabe? A minha mãe ficava apavorada, porque eu desmontava coisas para criar outras. Então, eu acho que, sim, é uma coisa que já veio comigo. Mas, é como tu falou, a criatividade, ela não é só o privilégio de poucos, ela é construída ao longo do tempo. Sim. Então, eu costumo dizer que muitas pessoas nascem com talentos, com aptidões ali, mas se a gente não desenvolver, a gente acaba no mesmo lugar daquela pessoa que treinou um pouquinho. Então, quando a gente desenvolve
E por ser natural, acaba que eu estou sempre exercitando a criatividade. Porque se eu estou num lugar, eu estou observando tudo. Os detalhes, como que fez, como que está esse revestimento de toda a ordem, né? Moda, decoração, Sim. arquitetura, tudo. E isso é fonte de inspiração, é matéria-prima para a criatividade. Porque quando a gente precisa, ela está ali, de alguma maneira. É o né? repertório, né? É o repertório. Então, Tudo é conhecimento e tudo você consegue gerar um repertório para Isso. você desenvolver a criatividade. Mas, assim, o contraponto disso eu acho que a gente se torna também pessoas mais exigentes com tudo, né? A Lisier é extremamente exigente, eu percebo. E tem alguns profissionais que têm medo de cliente com esse perfil. Eu amo, porque assim, o tanto que eu evoluo saindo do padrão que eu tô acostumada a entregar, e eu sempre sei que quando eu te fotografo, eu preciso sair da caixa e entregar algo superior, porque o teu nível é acima também. E eu já tive algumas experiências parecidas, assim, durante a minha carreira, e eu acho, assim, que me leva para um outro nível, né? Então, é a tal da ambiência, né? Se a gente tá com pessoas que são além, né, das nossas capacidades, a gente vai querendo, né, buscar mais inspiração, enfim. E como diretora criativa, o que exatamente você faz? Quais são suas responsabilidades? Onde que entra toda a tua criatividade nisso? Então, a direção criativa, basicamente, ela é responsável por identificar um problema, né, um objetivo, seja vender mais, ter um novo posicionamento no mercado. Ela identifica esses problemas e consegue criar uma comunicação clara que chegue até o cliente de forma objetiva, né, na obtenção de resultados. Normalmente, esse profissional não trabalha sozinho, tem que ter uma equipe por trás, né, amparando. Mas ele é o que define o alinhamento, aquela identidade única, né? Uma visão única da empresa para se alcançar esse objetivo. Então, é um trabalho muito motivador, é um trabalho vibrante, porque a cada mudança de mundo que a gente tem tido muito, esse trabalho tem que se adequar, né? A gente precisa enxergar esse mundo de novo e de novo. Sim. E saber, de alguma maneira, coordenar a equipe, para que ela esteja tão vibrante quanto, né? Porque um bom coordenador, ele é aquele que sabe enaltecer as capacidades que tem na mão ali, não puxar tudo para si e conseguir extrair o que tem de melhor. Então, a direção criativa é uma das coisas que eu mais amo fazer, assim. Eu faço com muito gosto, sabe? E isso é no geral, até a embalagem, por exemplo, passa por você nessa questão de criatividade. Se você mudar uma coisinha ali, pode ser que venda mais, que a pessoa tenha mais tudo. Como que funciona isso? Com a empresa que eu trabalho hoje, eu comecei lá na marca, né? Então, eu fiz eu mesma. Eu ponho muito a mão na massa, é o que eu falei para vocês, né? Eu tenho essa equipe que faz hoje desdobramentos e agora eles estão conseguindo ter uma certa autonomia para criar mais redes sociais, essas coisas, mas já seguindo uma linha que você implementou, que você criou. Isso. Já estão, né, alinhados ali com o que você espera, o que você quer, o que você gosta. Isso. Então, veio através da marca, então eu criei todos os rótulos da empresa, né? Eu sou formada em design informacional, que é também, deixa eu anotar que é específico. Não, e ela é a cara da empresa, Pra tá? criação. Ela é modelo, ela é a empresa. Além de tudo desenvolver. Gente, Isso, até um tempo atrás, assim, eu tinha quase que total autonomia, né? Agora o perfil mudou um pouquinho, tem outras pessoas assumindo as diretorias e tudo, né? Então, eu estou tendo que me adequar à nova realidade também. Mas eu faço com muito carinho isso. Então, crio rótulos, crio os catálogos, as campanhas, né? Quando precisa de um calendário, por exemplo, eu tento visualizar toda a ideia anteriormente, eu crio os roteiros, eu vejo os figurinos, Sim. vou lá, faço a foto, então... eu sou bem, assim, sabe, asa aberta, assim, eu vou pegando tudo. Me diz uma coisa, e para delegar isso, porque você não consegue dar conta de tudo, como que funciona? Eu acredito que seja um pouco difícil para você, porque você faz tudo e tem que passar por você. E como que você conseguiu agora delegar essas funções para você ficar um pouco menos sobrecarregada, acredito eu, né? Isso é um desafio. Eu acho que para toda pessoa que tem essa posição assim meio de comando, né? Sim. E não é nada soberbo, sabe? Não é nada de querer ser mais do que os outros. Mas como a gente vai fazendo, quando tu vê, tu já está fazendo. Então, é um desafio delegar. Hoje em dia, como eu falei, a empresa está com uma situação nova e eu estou tendo que aprender
a obedecer, digamos assim, a atender as demandas, né? Antes eu definia quais eram as demandas, agora Sim. eu atendo o que eles me passam. Então, tem uma pessoa que cria lá uma pauta e a gente vai seguindo conforme dá. Então, é um exercício, sabe? Eu acho que cada cena da vida, Sim. a gente tem que se adaptar, né? Mas eu vejo muito assim, ó, Lizzie. Como isso, para mim, é a tua essência. A diretora criativa é só um cargo, né? Você é criativa, você é essa pessoa. Então, essa essência, essa forma de trabalhar, você vai levar para qualquer área, né? Que, inclusive, é esse novo caminho aí que você está traçando, né? E, assim, é quem você é, né? Então, eu acho, assim, né? Que um cargo é um cargo, mas, assim, eu vejo você... Não sei explicar, assim. Eu acho que no que você colocar a mão, vai ter a tua marca, sabe? Que é muito forte. Espero que sim. E agora falando que você tá super ativa na internet, eu super tô acompanhando seus vídeos e tô adorando. Acho que um dia você deve ter visto eu lá curtindo todos. O que esse menino maluco tá fazendo aqui? Quando você viu que você estava se tornando uma pessoa pública, que momento foi que você viu, nossa, realmente eu sou boa nisso e quero seguir isso daqui? Olha, ainda não senti esse negócio. É que é assim, ó. Eu escutei muitas vezes ao longo da minha trajetória que eu era simplesmente uma pessoa muito exibida, porque eu queria estar lá. E foi um processo até eu identificar que o querer estar lá não era porque eu queria aparecer, mas sim porque eu precisava comunicar. É uma coisa muito importante para mim. Eu sou alguém que, quando aprende algo, eu quero que o outro não passe igual, ou passe igual, né? Dependendo da minha experiência. Então, para mim, é algo que é importante compartilhar, essas vivências, esses aprendizados. E eu tive que encontrar esse lugar de nobreza, assim, dentro. Olha, eu quero estar aqui, não é por ego, não é por curtida, a gente ama, né? Sim. É sempre muito bom, muito bem-vindo quando tem pessoas, inclusive, que escrevem. Olha, Lizzie, mudou minha vida. Meu, como é gratificante. Mas o ponto motor é isso que está dentro, assim. Essa vontade de compartilhar. Então, de expor o que você sente. Isso. Então, ainda não. Eu até então trabalhava com um contrato fechado nessa empresa, né? Eu tinha assinado exclusividade. E agora eu estou, pela primeira vez, abrindo o campo. Então, eu rompi com esse contrato e agora sim eu posso trabalhar com novas parcerias. Estou aqui com vocês hoje. Antes isso não era possível. Então, talvez agora eu comece a identificar essa realidade, né, de figura pública, porque até então estava guardadinha, sabe? Sim. E como você lida agora que você está ficando cada vez mais conhecida e reconhecida, principalmente na internet? Como que você lida com isso? Igual você falou que está recebendo mais mensagens falando que você mudou. Então, você está aplicando mais energia nisso e isso está voltando de uma forma, né? Sim. Sendo mais conhecida, reconhecida também pelo seu trabalho, pelas suas pensatas, que são muito boas, que, meu Deus, eu fiquei admirado. Obrigada. Eu tô adorando. Sou fã. Sim. É assim, tem um lado muito bom, tem um lado ruim, né? Nem toda pessoa que está te vendo tem uma lente leve. E isso, irremediavelmente, vai impactar a gente em algum momento. Então, o que eu tento é me fortalecer como pessoa e tentar, de alguma maneira, não reagir por impulso, manter uma certa consistência no trabalho que se faz, né? E também tem os retornos positivos, que são, assim, um estímulo adicional. O que eu tento fazer é sempre voltar para mim. O que fez eu estar aqui? Por que eu estou aqui? É para agradar? Não é, né? As minhas redes sociais, em geral, assim, ou a pessoa gosta muito ou ela não gosta, porque eu sou bem autêntica, assim. Sim. E eu procuro me conectar com pessoas de verdade, né? Com pessoas que estejam no tom e não necessariamente pensar igual. Mas esse movimento de fazer o exercício, de voltar lá para a minha essência, para a minha casa, para a educação dos meus pais, me faz me manter bem, sabe? E convicta, né, do que eu estou fazendo. Porque é uma dedicação, é um trabalho a mais, né, que a gente faz. Tem que ter coragem, né? Porque assim, a gente vive hoje um tempo muito polarizado. Então, as pessoas não aceitam mais uma opinião... Né? Sem que ela tenha que retrucar ou dar a opinião dela, mas não é uma simples opinião muitas vezes, né? Vem com hate, vem com
xingamentos, ofensas, assim. Eu confesso, assim, que o meu emocional não está preparado, não, para... Então, assim, eu acho que tem que dar uma... É que incomoda, né, as pessoas, principalmente essas que são haters e tal. Incomoda, o que você fala incomoda e ela expõe de uma forma, eu acho, super negativa. Eu acho que tinha que apenas a pessoa receber aquilo, fazer com que ela pense, reflita e, né, não precisava disso. Mas é assim que a gente cresce e fica mais forte, né? E a gente não tem domínio sobre o que as outras pessoas vão pensar da gente ou fazer. A gente tem domínio sobre aquilo que a gente faz. Então, eu me concentro muito nisso. Eu procuro ser respeitosa. Eu não fazer esse papel da pessoa que vai xingar alguém. E, às vezes, dá vontade, a gente sabe, sendo bem franco. Tentar não ser reativa, né? A gente tem vontade de, às vezes, dar umas... Puxa, como é que pode essa pessoa estar aí? Mas a gente tem uma convivência que é respeitosa, né? Então, eu procuro fazer isso nas minhas redes, com as outras pessoas. E quem pensar diferente, permaneça. Eu sempre falo isso, né? Permaneçam, gente. Porque é aqui que a gente troca ideia, que a gente cresce. O objetivo é ficar melhor. E ninguém tem a detenção da verdade o tempo todo, né? A gente está sempre em movimento, aprendendo. Sim. E é legal, é um debate, né? Você tem a sua rede social para um debate, mas um debate saudável, que pode ter o ponto de vista diferente do seu e se respeita ao mesmo tempo e tá tudo bem. Tudo certo. E assim, a oportunidade, né? De ver uma pessoa inteligente falando, seja qual for o posicionamento, mas que sabe falar, sabe se expressar de forma inteligente, com educação, né? Sem atacar o outro lado, enfim. Mas não é assim que todo mundo pensa, né? Não é. E de todos os conteúdos, assim, até agora que você falou, nas feridas que você já tocou, nos nichos ali que você mexeu, o que até hoje te trouxe mais hate, assim, mais pessoas... assim, odiosas, né? Porque a internet é um mundo sem lei, né? Infelizmente, a gente fala e... É engraçado, né? Porque eu falo muito de política e eu achei que iria vir daí. Mas não, foi quando eu falei de bichinho. Você tá brincando? Foi quando eu falei de cachorrinho. Especialmente o Orelha, né? Porque eu fiz uma indagação ali, eu perguntei, puxa, gente, será que só eu tô percebendo que as pessoas estão mais indignadas com o bichinho? Que eu adoro bichinho, né? Sim. Mas eu tô percebendo algo que não... se preocupa mais com o bichinho do que com um ser humano que morreu linchado da mesma forma. Uma comoção maior, talvez. E eu resolvi externar isso, né? Assim, falando, olha, gente, quem maltrata bicho tem que ser punido. Simples, né? Sim. E essa punição tem que ir diretamente para quem fez isso, porque eles estavam julgando os pais, né? Julgando os pais, julgando... E eu falei, os pais têm responsabilidade? Claro que tem, né? Agora, algum pai educa o seu filho em sã consciência para ir lá matar um bichinho? Sim, não. Não, né? Nunca. Em sã consciência, não. São responsáveis, talvez até por abandono, né? Com tanta rede social, com tanta coisa. Às vezes a gente acha que os nossos filhos estão sendo educados pela gente e, na verdade, eles estão sendo mais educados pelas redes sociais. Sim. E o resultado está aí, né? É um descontrole total, né? Hoje em dia, os pais, às vezes, não têm um controle que o filho está vendo. E acaba dando nisso. Mas Isso. é o extremismo, né? As pessoas, você falou uma coisa, as pessoas entenderam outra, né? Que não teve nada a ver com a mensagem que você quis passar, né? E isso tem a ver com uma cultura que está sendo implantada, que é da ignorância mesmo. Porque as pessoas escutam e leem sem conseguir compreender o recado que está sendo dado. E às vezes a pessoa está falando exatamente o que o outro pensa. Sim. Só que ela não conseguiu entender. Exatamente. Então, a nossa função ali é tentar, de alguma maneira, dar uma clareada, né? Sim. Mas foi dali. E essa questão de influência, assim, meu filho fez 10 anos agora, e é um tema que me preocupa bastante, essa questão de como eles são... Nós somos também, mas como a nova geração é influenciada, assim, né? Isso no consumo, em hábitos, em palavreado e um monte de coisa, né? Então, me preocupo muito quem são as influências do meu filho hoje. Mas pensando nas influências hoje para nós, né? Na nossa geração, assim, você acha que os conteúdos estão cada vez mais, assim, talvez sem profundidade? As pessoas acham que, né, podem falar de certos temas que, na verdade, nunca estudaram, só para gerar ali um engajamento ou algo, né, apelativo para ganhar visualização. Isso é perigoso, né? Qual que é o teu posicionamento a respeito disso? Assim, você percebe também? Sim, percebo muito isso. Eu acho que é super válido ter um lugar onde as pessoas possam colocar suas ideias. É maravilhoso, né? Sim. Só que isso gera uma responsabilidade que nem sempre as pessoas acessam. Qual é a coordenada? Olha, você precisa postar todos os dias para ter engajamento. Quando eu não tenho nada o que falar, eu não posto.
Sim. Porque a gente tem a responsabilidade, para falar, tem que saber o que falar. E a gente está atingindo pessoas que a gente nem imagina. Pessoas que talvez interpretem errado, como a gente falou antes, né? Então, para se falar algo, poxa, pelo menos vá estudar, vá construir repertório, vá ter uma experiência, né? Ou simplesmente coloque a sua experiência para que outras pessoas também possam colaborar, mas sem a intenção de educar, já que você não tem esse nível de profundidade, né? Sim. Então, as pessoas acabam sendo impactadas por questões muito superficiais. A gente tem uma tendência como ser humano a acreditar naquilo que a gente ouve, que a gente vê, O né? que a gente se conecta, né? Então, se é uma pessoa que a gente se conecta, a gente já acredita, mesmo não sabendo se é verdade ou não. Então, realmente, isso é preocupante. E aí, isso gera muito ruído. E eu acho que o problema está aí. Porque antes, a gente estava dentro das nossas casas, a gente não tinha essa chuva de coisas chegando sem o nosso conhecimento lá dentro. Então, o que acontece? Deixam os jovens confusos, sem norte, especialmente se os pais não estão em casa. Porque qual é a cultura? A mulher tem que sair para trabalhar, a mulher tem que ser potente, ganhar o seu próprio dinheiro, ser empoderada. E as crianças? É menos importante? Sim. Então, às vezes, a gente deixa essas crianças com babás que não estão igualmente preocupadas como a gente, e elas acabam absorvendo toda essa confusão mental. E aí, lá na frente, é que a gente vai descobrir os reveses disso, né? Sim. Em relação aos seus filhos, como que você ajuda nessa educação deles, até pela internet, assim, o que não assistir, o que é proibido, o que eu deixo você fazer, como que funciona isso? Agora eu vou Seu falar... papel de mãe agora. Isso. Agora eu vou falar com experiência real, gente, não linda, mas às vezes a gente aprende na dureza, né? Eu tive um primeiro filho com 29 anos, hoje ele está com 17. E com ele eu me equivoquei. Com ele eu entreguei o celular quando ele tinha 11 anos. E aí ele teve os reveses que na adolescência, algumas confusões, né? Ele é um garoto assim muito amoroso, muito querido, mas ele passou um momento muito difícil. E aí eu tive que abrir os olhos, permanecer ao lado dele e estudar para poder, de alguma maneira, corrigir. Acho que a gente conseguiu, sabe? Que a gente conseguiu trazer ele de volta. Com as meninas, com as gêmeas, que estão com 11, eu já fico em cima, gente. É outra realidade. E por ser menina também, você acha, nesse mundo de hoje, né? Que é Demais. tudo muito mais difícil para a mulher. A gente nunca vai ter a certeza de que tudo vai dar certo, sabe? Mas, ao menos, eu vou ter um pouco mais de certeza que aquilo que eu estou passando diariamente, porque eu passo diariamente, gente, eu sou muito tagarela, então eu falo e repito mesmo. E aquilo que eu não sei, eu falo com elas abertamente, assim. A mamãe ainda não domina esse tema aqui, eu vou buscar um pouquinho mais de conhecimento, a gente volta a conversar sobre isso, tá bom? E aí elas falam, mamãe, já pesquisou? Já foi lá? E elas são muito participativas, assim, até que chega um ponto que às vezes elas me dão as ideias, assim, que eu olho e falo, de onde surgiu isso, meu Deus? Sim. Mas é gratificante demais, assim. A maternidade, para quem me conhece de perto aí, né? Sim. É uma das funções mais nobres da vida, assim. Então, é trabalhoso? Claro que é, mas é maravilhoso, igualmente, assim. É um prazer imenso. Então, futuras mamães aí, né, que queiram se aventurar, é ótimo. É difícil, mas é ótimo. Sim. E você viu muita diferença porque você teve esse estalo, que não foi legal fazer isso com o seu filho, e fez isso com as suas filhas agora, né? Diminuindo algumas... Telas, né? Algumas telas. E você se sentiu culpada em relação ao seu primeiro filho? Como que você lidou com isso? Muito, muito. Porque na época, eu me casei com 20 anos, né? Então, eu me separei com 30. E aí, ficou eu e ele. Então, eu sou a pecinha ali que está do lado dele todos os dias, né? Então, impossível não ter me culpado por isso. Mas hoje ele está, assim, um ser humano maravilhoso, sabe? Então, ao mesmo tempo que eu tive essa dor lá no passado, eu hoje tenho muito orgulho dele, assim. É que é uma questão também, né? Às vezes você pensa, sou só eu e ele, vou dar alguma coisa para ele se distrair, para ele ficar mais feliz, porque todas as crianças querem o celular, e você... Talvez, né? Só você e ele sentindo, né? Eu preciso fazer isso por ele, sou só eu e ele. Então, acho que não é um erro, né? Foi um erro, mas algo que você viu depois. É um desafio grande. Difícil demais. E ele tinha um pai à distância, né? Então, o meu objetivo era fazer ele estar mais vinculado ao pai. Porque eu sei a importância, né?
da presença do pai. Como ele não estava ali diariamente, eu pensei, puxa, Sim. através do celular eles vão poder se conversar. Mãe se errou, foi tentando acertar. Foi tentando Mãe acertar, é assim. certeza. Mas assim, eu digo que é complicado porque eu já tento ainda uma outra estratégia com meu filho. O meu filho tá na era gamer e tem o quarto gamer e cada vez ele quer um setup novo e não sei o quê. E todos os amigos estão na mesma onda, né? Então, o que eu tento? Eu, claro, estou sempre de olho no que ele está fazendo, que tipo de jogo, com quem ele fala, né? Bloqueio o chat e né, conversa de qualquer forma. E eu eu tenho conversas muito claras com ele e ele me respeita muito, assim, e ele me conta tudo. Então eu tento chegar num meio termo, né, ser uma pessoa de confiança para ele, ali por dentro do que ele está fazendo, mas ainda assim liberando telas, e porque eu acho que assim, eles estão numa geração que Impossível, né? é quase impossível, assim. Então, eu ainda sou fraca nesse sentido, assim, eu não consigo, mas eu sou muito real com ele e, às vezes, não que eu seja terrorista, eu só falo a verdade. Falo, filho, é isso que acontece. Existem homens e mulheres que são ruins, que num jogo podem, né, te induzir a algo. Então, assim, tudo você tem que me contar. E eu vejo que funciona, porque ele me conta, assim. Então, eu acho que a confiança é a base, né? Isso. Seja qual for o método que cada mãe, cada pai aí tenha para lidar com a tecnologia e com as influências, com jogos, eu acho que a confiança nos pais é em primeiro lugar, assim, e assim, ele confia muito tanto em mim como no meu marido, sabe? Então, é isso, mas é o que o Felipe falou, a gente sempre está tentando acertar, errando e errando, tentando acertar. Não tem muito o que fazer, né, Liz? Mas essa é uma base, né, Karina? A gente sabe que é uma base. Se ele confia em ti, já é muita coisa. Se tu tá presente, já é muita coisa. E não esquecendo que esses filhos, eles vão estar na vida um dia. E a gente não vai estar do lado deles. Então, esse método, pelo menos o que faz sentido para mim, Sim. de você ensinar a pensar, ensinar a identificar o problema, é muito mais válido do que você simplesmente colocar numa gaiola e não mexam aqui. Sim. Porque ele vai aprender a se defender ao longo do tempo. Sim. Lidar com as frustrações da vida, né? Porque eu vejo que tem mãe e pai que dão tudo pra criança. Imagina quando essa criança crescer. Como que vai ser levar um não de um emprego, gente? Né? A criança vai ficar completamente isolada. Até então, tem uma questão. Tem que aprender a dizer não. Tem uma questão até que o Fê educar. estava conversando antes, né, Fê, sobre esse aqui, pessoas perfeitas, né? Hoje, o Instagram, principalmente, ele monta o cenário que a gente quer, né? Então, às vezes, você vendo stories de uma pessoa, você acha que é milionária, que é... E não tem nada daquilo, são recortes da vida, né? Isso, para nós, já é muito tóxico e prejudicial. Para as crianças, assim, eu vejo meu filho, né, essa questão de setup, sei lá como fala, de jogo, de também, gamer. né? Assim, ele tem o que muitas crianças não têm, assim, que eu nunca tive. Mas ele se compara com o youtuber que tem... Né? Milhões, Mas eu vejo né? isso com o meu sobrinho, por exemplo. Quando eu chego lá, ele quer me mostrar alguma coisa. Aí depois eu vou comprar isso, meu pai vai me dar isso. E eu acho triste, sabe? Porque é um consumismo sem fim, assim. Eu quero... Vamos no shopping, eu quero ver isso, eu quero comprar aquilo. E eu mostro pra ele que não é assim. No dia do aniversário dele, a gente sai todo ano, mas a gente não compra nada. A gente vai no shopping assistir algum filme e comer e brincar em algum jogo. É um tempo de qualidade. E no último, ele queria, acho que alguma coisa. Eu falei, não, a gente vai fazer a mesma coisa todo ano. A gente vai pegar um dia e vai pro shopping, ter um tempo de qualidade junto. Não vai ganhar nada. Pode pedir o que você quiser. A gente pode entrar na loja, você pode ver tudo o que você quiser. Mas a gente não vai comprar nada. Perfeito. Muito Uma grande ajuda, viu? Eu tô tentando. O que eu posso, eu faço. Isso. Mas para nós também, trazendo para a vida adulta, essas vidas perfeitas de internet, de Instagram, e não digo só de influencer daí é o auge, né? Mas eu digo de pessoas próximas mesmo, que tentam passar uma vida que quem conhece sabe que não é nada daquilo, ou, né? Enfim, só que acaba influenciando, né? A gente tende a achar que a nossa vida tá muito a menos do que do amiguinho, do concorrente, enfim, isso é complicado, né? Mas vai dizer que não é maravilhoso quando tu encontra alguém? Eu vejo isso nos teus posts. Eu vejo humanidade. Sim. Eu vejo que ali não tá fácil, às vezes. E vejo que às vezes tá muito legal. Sim. Essa realidade traz a gente para perto. Então, isso eu
eu me propus a fazer, porque as pessoas falavam, Lise, eu sempre me via muito montada nas redes, né? E isso estava me incomodando. Falei, gente, eu não sou assim. Eu acordo bem descabelada mesmo. Eu acordo, faço um cucuruco aqui, tô sem maquiagem. Ai, mas ainda assim, belíssima. Eu não consigo imaginar ela. Mas imagine. Então, eu quis trazer um pouco mais dessa realidade, porque as pessoas são isso, né? E há beleza nisso. Sim. O problema é que a gente passou a achar feio. Sim. Então, e não é o acaso, né? Porque é tudo que a gente vê todo dia. Então, eu tento fazer um exercício, assim, de permanecer em páginas que realmente eu me conecte nesse sentido, sabe? Quando é muito perfeito, puxa, eu acho mulher maravilhosa, e nada de julgamento, né? Acho maravilhoso, mas, puxa, para mim, não tá mais fazendo sentido isso daqui, então eu deixo de seguir, pronto. Porque é a questão sabe? da comparação, né? Você pensa, você fica se cobrando cada vez mais, principalmente vocês, mulheres que são mães, trabalham e tem que ir pra academia, e tem que fazer tudo. Eu não sei como vocês dão conta, juro por Deus. Eu só eu, gay, minha cachorra, e eu me trabalho um monte, fico cansado todo dia. Eu não sei como vocês vão buscar a criança na escola e faz marmita. Ai. Eu sempre respondo assim, a gente tem alternativa? Não, a gente só tem alternativa de ir pra frente. É a realidade que a gente Nem conhece, eu sei né? que no momento vocês dormem. Porque assim, porque daí tem marido, daí tem que fazer comida pro marido, ou, né? Eu tenho que fazer um agrado pro marido. Sim, mas eu digo isso, e às vezes até com meu marido eu converso. São coisas que um homem nunca vai saber o que é. Não Pelo tem menos como. o meu marido nunca vai saber, porque eles têm, no geral, uma chavinha, né? Que chega em casa e desliga. A minha não desliga nunca. Assim, minha chave é on 24 horas. A minha cabeça parece que tem uma guerra interna, tipo assim. 24 horas por dia tem pessoas brigando aqui. Então, assim, a gente trabalha o dia inteiro, ainda chega em casa, né? Eu tenho ajuda, mas assim, pouca. Então, né? E trabalho de casa multiplica, né? Nunca acaba trabalho de casa. Você sabe, não precisa ser mulher, mas você também mora sozinho, né? Tem responsabilidades. Mas, assim, a mulher em especial, a gente tem uma jornada normalmente tripla, né? Daí nós temos ali os filhos esperando, e enfim. E não adianta querer comparar, não tem como. Não tem a testosterona. Eu não sei como. Mas assim, ó, Fê, as prioridades, não sei explicar exatamente, assim, sabe? Não, mas eu digo no físico o meu marido, mesmo, assim, ó, né? ele, porque vocês meu passam marido vendo, momento... ele vai falar... Mas assim, ele abstrai muito fácil, tipo, passar pela cozinha e a pia tá com louça. Eu não consigo sentar, assistir TV se a pia tiver com louça, sabe? Também pode ser um pouco... A gente se acostumou, eu acho, também, né? Eu não consigo também. Eu sou aquela pessoa que vai desligar a última tecla, sabe? Para todo mundo ir dormir. Então, eu vou verificar todas as portas, eu vou fechar todas as janelas, eu vou desligar tudo, eu vou lavar a louça, eu vou ver o lanche de amanhã, vou deixar preparado o lanche de amanhã, então já vou cortar a fruta, já vou botar na geladeira, o pãozinho com ovo vou fazer na manhã do dia seguinte. E as pessoas se iludem achando que porque a gente tem ajuda, né? As pessoas vão ter esse nível de cuidado que a gente vai ter. Elas não vão ter. Nunca. Então, tu vai continuar fazendo. Independente de qualquer coisa. E aí, vai somando. E várias vezes escutam, poxa, tu não tem 5 minutos para tua irmã? Por exemplo. Sim. Né? Eu falo, gente, não tem. Não tem 5 minutos. E parece, assim, horroroso, né? Sim. Mas tem dias que não tem. Não tem nenhum milésimo de segundo para você. Mal no banheiro a gente vai, né? Então, mas aí entra um negócio importante, né, Karina? A gente é que tem que colocar as importâncias. Sim, com E certeza. se impor também em relação ao marido, né? Louça... Você fala assim, você não consegue ver a louça lá. Ó, eu não gosto de ver a louça. Não, amigo, tudo bem. Né? Não, mas assim, ó, ele né? faz, mas a questão é diferente. Tipo assim, a gente não sossega enquanto as coisas não estiverem organizadas. O homem, no geral, e eu acho que isso é questão de... sei lá, de personalidade mesmo, de não sei do que. Parece que tem outro mindset. Abstrai mais abstrai fácil, mais né? fácil. Talvez Você é venha super de boa. Ah, eu sou uma paz. Ninguém vem tirar minha paz. Então vamos grudar para ver se passa por osmose. Eu cheguei hoje e falei, passa essa tranquilidade, Felipe. Ele chegou... Não, tirou minha paz e já saiu da minha vida. Deus me livre. Não, tá certo. Mas eu também priorizo. A gente tem que aprender um pouquinho com vocês, viu? Porque... No final, a gente cresce, eu acho, com essa educação intrínseca, né? Pelo menos a minha mãe era igualzinha, então... Sim. A gente aprende, né? Tá, em relação a isso, das pessoas se compararem às outras pessoas nas redes sociais e se cobrarem muito, o que você diria para essas pessoas?
pararem de seguir algumas pessoas que não fazem muito sentido, igual você falou que parou de seguir algumas mulheres que sempre estão perfeitas, que acordam lindas, maquiadas. O que você indica para essas pessoas? Eu indico... Para sofrer menos. Para sofrer menos. Eu acho que é como se fosse um tratamento nosso, né? A gente é que sabe aquilo, como que a gente recebe as informações. Então, primeira coisa que eu fiz, pelo menos foi um movimento meu, é perceber o que me fazia mal, o que não me fazia mal. Né? O que me agregava algo? O que eu simplesmente estava só passando o tempo. Já não tenho tempo, vou ficar perdendo tempo com coisas que ainda não me agregam nada. Ou me deixam triste, quando tu vê, de repente, tu está meio baixa. Então, começar a observar, se observar. Não é um movimento de julgamento do outro, sabe? É na gente. Então, puxa, isso não me faz bem, deixa eu seguir. E isso eu preciso ver, faz parte do meu trabalho. Então, ok, permaneça. Mas, sempre tentar fazer esse movimento, que a mesma espinha que dá no teu rosto, dá para o outro também. O mesmo cabelo que seca sem tratamento, sabe? As coisas não são perfeitas. A vida, ela é só tu ficar na praia no verão lá e ver o resultado. Depois do verão, voltou como? Todo mundo volta assim. E essa ilusão de coisa perfeita, não existe. O que é ser perfeito, afinal? Para mim, o perfeito é evoluir todos os dias. Não é simplesmente ser. É estar em movimento todos os dias, para cada dia ser melhor. Então, as pessoas que colaboram comigo nessa ideia, eu permaneço, né? No final, tudo sai da gente, né? Tudo tem a ver com o nosso movimento. Sim. É ali que a gente muda alguma coisa. E dizem que tudo é um espelho, né? Onde a gente está incomodado ali é porque tem algo que espelha em nós, né? E eu acredito muito nisso. Essas pessoas continuem seguindo. Sim. Porque às vezes elas promovem uma sensação ruim, mas você está precisando. Sim. Então, eu sigo muito a Carol Rache, né? E ela promove isso em mim, por exemplo, né? Porque tem umas coisas que são porrada. Desconforto que faz você pensar, analisar e se perguntar, né? São porrada mesmo. Mas no dia seguinte eu já estou um pouco diferente. Estou um pouco menos vitimista. Ou coitadinha, já saio um pouco desse lugar, começo a ver o que eu estou fazendo. É muito bom, muito bom. Que loucura, né? Eu já morei com ele não era blogueiro, ele tinha um perfil no Instagram que era de comédia. E ele era super... Namorou? Morei com ele, era meu amigo. Ah, tá. E daí a gente dividia apartamento. E ele era uma pessoa na internet completamente diferente do que ele era pessoalmente. Na internet ele era super engraçado, porque ele vendia isso, né? E, gente, eu chegava em casa, via ele gravando, ele faltava quebrar a casa inteira, porque ele odiava fazer aquilo. E até hoje ele tem quase 2 milhões de seguidores. E ele não gosta de fazer aquilo, sabe? Ele faz aquilo pelo dinheiro só e ele não gosta. E aí eu achava tão triste de chegar em casa e ver ele daquele jeito, sabe? Mal e bravo, porque não conseguia gravar. Ai, essa merda. E é assim até hoje, tenho certeza. E é uma pessoa super depressiva. Ele vende que é super feliz, que tá super bem, animando outras pessoas, só que o que acontece em casa é muito diferente. E ele vende isso até hoje, né? Muita gente, né? Muita gente que trabalha com humor. Humor, né? Tem esse perfil aí. Eu digo assim, ó, escolha algo que você tem gosto natural por fazer, né? Porque daí não vai ser tão difícil. E o resultado vem. O resultado vem, talvez, não na proporção que a gente acha, né? Sim. Mas fica muito mais fácil trabalhar com aquilo que a gente gosta. Exatamente. E as pessoas sentem, né? Assim, quem tem um pouquinho mais de sensibilidade já pega na hora ali o que é personagem, o que não é, né? O que tem essência, o que não tem. Mas, assim, ó, um tema que eu e o Felipe vivemos no dia a dia é a construção da marca pessoal. Que também tem muito a ver com isso, que as pessoas acham que é um personagem, que é algo que você vai construir ali profissionalmente para que você tenha ali algo ali só para rede social e, na verdade, não tem nada a ver com isso. Então, eu falo muito, e o Felipe, né, segue a mesma linha, que, assim, a marca pessoal que você constrói, a pessoa precisa encontrar quando te encontra pessoalmente também, né? É verdade. Isso tem a ver com os looks lá que o Felipe constrói. E o meu ali, né, com a fotografia, ele é só o brinde final. Eu só vou captar a marca que você já carrega, né? Às vezes com um toquezinho ou outro ali, mas eu sempre defendo isso, que assim, a gente precisa, o ensaio que você está fazendo ali de posicionamento, você precisa sustentar isso no teu dia a dia, né? Como profissional, quando as pessoas te encontram no supermercado, é a tua essência, né? E hoje a gente vê isso de forma muito rasa. As pessoas... Primeiro que hoje todo mundo fala sobre marca pessoal, mesmo
sem saber o que Aham. né? Porque tá um assunto muito em alta. Mas o que eu mais vejo é pessoas que não conseguem sustentar quando saem do ensaio ou né, faz ali uma consultoria de estilo no primeiro dia, mas não consegue segurar o look depois, porque assim não tem a Só ver, que né? na verdade, quando a gente faz toda essa leitura e leva as peças de acordo, elas mandam inspirações. Que mulher que você... O marketing, às vezes, manda. Que mulher você quer ser para se comunicar. E a gente leva em consideração isso. E, é claro, ela preenche outras coisas também. Só que, às vezes, o que ela quer não é o que ela é. E daí é muito difícil. A gente consegue alinhar ali na hora das fotos, fazer meio a meio, sabe? Mas se ela não banca isso, não tem como depois, porque futuramente não banca, não vem de verdade. Então ela vai aparecer nos stories e não é aquela mulher da foto. Então é muito difícil. Então por isso que a gente fala, quando você vai investir, você tem que ser você tem que se comunicar da sua forma, não da outra que você acha super legal, que você é fã, que se comunica muito bem. Só que o seu público pode ser diferente. Mas então não aí faz sentido. Entra uma pergunta que é como? Porque assim, todo mundo sabe o que deve, né? Mas a gente às vezes não pergunta como. Como que ela chega nesse lugar? Porque tem que ter um movimento anterior a isso, que é um autoconhecimento. Isso aí que eu ia falar. É uma A pessoa tem que se conhecer para se comunicar de verdade, né? Isso, porque daí ela vai parar de almejar ser algo que ela não é. Gente, vivi uma experiência há 2 anos atrás. Comprei um empório junto com uma sócia, tá? E vocês sabem que eu faço muitas coisas. Então eu pensei, puxa, eu faço muitas coisas, mas uma que eu vou conseguir fazer. Qual é o problema? Vamos? E aí tinha que mexer com a parte burocrática, com a parte de finanças. Eu nunca fiz isso na minha vida. E, de repente, eu estava sendo comparada a uma pessoa que fez isso uma vida inteira. Como que você não consegue? Como que você não consegue fazer isso? E eu me senti muito pequena. Porque eu pensei, puxa vida, gente, eu não sou boa em nada. Eu não faço nada bom. É que talvez as pessoas esperem muito de você, porque você faz tudo muito bem, né? Ou é boa quase em tudo. Mas eu acho que aí, no final, fui eu que me coloquei no lugar. É o que eu tô querendo dizer, assim, ó, quando a gente identifica o que é nosso, a gente não tenta ser o que é do outro. Porque olha o mundo. Se todo mundo tiver no seu lugar de brilho, no seu lugar de aptidão, as coisas vão funcionar melhor. E o esforço que a gente vai ter que fazer para chegar em algum lugar de reconhecimento, né, de retorno financeiro, inclusive, vai ser menor. Porque eu estou no meu lugar. Agora, a internet faz isso. Todo mundo tem que estar impecavelmente maravilhosa, super poderosa. E se eu for moleca? E se eu for uma garota divertida e criativa? E se eu for essa pessoa? Qual é o problema? O mundo precisa de cada pedacinho disso. Você pode se comunicar com o público que você quer sendo você mesma, né? Isso. Só que é isso que é difícil elas achar. Elas pensam que é o contrário. Eu preciso ser igual àquela, que eu sou fã, que eu acho incrível a maneira que ela se comunica pra ter o sucesso que ela tem. Só que não é assim. Aí tem uma chave maravilhosa, gente. A partir do momento que tu começa a identificar qual é o teu talento, o teu lugar, tu vai ter o teu brilho próprio e não vai precisar competir com ninguém. Exatamente. E as pessoas vão parar de reagir com você nos bastidores, porque elas vão perceber a verdade que mora em você. Enquanto eu ficava tentando parecer super nobre, super elegante, as pessoas me achavam super soberba. E não era você, né? E Você eu estava pensava, vendendo uma gente, mas imagem eu que não não era sou você. assim. Mas eu estou me posicionando Tornando assim. assim. Aí a pessoa reage, porque, pô, isso daqui não é de verdade. Elas identificam. Com certeza. Aí quando tu começa a ser tu mesma, nossa, é uma mochila que vai embora. Vai embora. Exatamente. É um negócio maravilhoso. Mas a maior dificuldade que eu percebo na prática, no estúdio, em relação à marca pessoal, é quando vem brifado por outra pessoa. Por marketing, exatamente. Por empresa de marketing, por alguma uma assessoria ali que está fazendo esse trabalho de construção de marca pessoal com o cliente, daí, né, manda, é isso, tem que usar esse arquétipo. Daí a pessoa chega lá, não tem nada a ver com o arquétipo que estava no briefing ali que me mandaram. E eu sigo de forma muito natural o ensaio, e daí você vê aquela pessoa se descobrindo de verdade, porque ela está sozinha ali. E entregando só o que ela consegue entregar, que já está maravilhoso, né? E daí é outra experiência, assim, sabe? Então, isso eu percebo bastante, assim, né? Quando a gente... E isso é basicamente na vida, quando a gente dá o poder para o outro definir quem nós somos, né? Isso em vários assuntos, né? Isso mesmo. Outra chave aí. Outra chave aí. A nossa vida é nossa, não dá para delegar para ninguém.
Sim. Principalmente essa questão de personalidade, né, gente? Já recebi tanto briefing de agência de marketing que realmente não tinha... Eles acho que não conheciam, acho que nunca viram a pessoa na vida. Para passar um arquétipo ou um posicionamento que não tem absolutamente nada a ver com ela. Só que eu consigo perceber isso e eu consigo discutir com a cliente em relação a isso, sabe? Pra a gente fazer algo que seja vendável para... Porque assim, gente, hoje em dia todo mundo busca o quê? Dinheiro, né? Trabalho. Trabalho é dinheiro, gente. É uma troca. Você dá informação através de dinheiro. Eu monto os looks lá e tenho essa troca através de dinheiro. E a gente tem que pensar que é uma moeda de troca, só que fazer isso bem feito, né? Não é porque é uma agência de marketing que você contratou que ela tem que achar o que você é e só mandar você fazer porque é uma forma de bolo, né? Uma receita de bolo. Não é. É o dito copia e cola. Na arquitetura tem muito isso. A casa que serve para um serve para o outro. Serve para o outro também. Não é assim. Bom, vamos falar sobre terapia, que a gente adora. Vamos. Como você definiria ser uma pessoa feliz hoje? Porque a gente, né, tava falando sobre a comparação e a gente, né, cada vez se sente mais diminuído quando a gente compara a nossa vida com outras pessoas. Ser feliz hoje, o que é para você? É ampla essa pergunta, né? Assim, para mim ser feliz hoje é você poder ser quem você é, em qualquer lugar. É você parar de disputar um espaço que não existe. É você poder realizar as coisas que te dão prazer, trazendo alguma coisa, levando alguma coisa de boa para o mundo, sabe? Para mim, hoje, assim, individualmente, né? Ser feliz é poder estar com a minha família em primeiro plano, assim. É poder realmente ser quem eu sou, né? Até então, eu tinha muitas ideias e eu não podia colocar elas em prática, porque havia muito julgamento, muito isso não é adequado. E agora eu vou poder seguir um caminho mais independente, né? Onde o meu critério vai ser o suficiente. E isso, para mim, é felicidade. É poder fazer aquilo que pulsa dentro do meu coração mesmo. E colher resultados, né, gente? Ser feliz também tem relação com colher resultados. A gente poder vibrar, sabe? Vibrar. Olhar no espelho e vibrar. Sim. Eu acho que a felicidade tem muito a ver com propósito, né? Propósito pequeno, grande, né? A gente precisa ter um lugar ali que a gente almeja chegar, né? Para que a gente continue, né, nesse fluxo da vida, com esse impulso de vida, assim, né? Para conquistar novas coisas e a vida né? Esse vibrar, fluxo, né? Vibrar. E eu costumo dizer assim, que para mim é quando eu consigo eu brinco que tem um cofrinho e a gente vai colocando lá nesse cofrinho pequenas fagulhas de alegria. Sim. Momentos alegres, momentos positivos. Eu vou colocando lá. Quando esse meu cofrinho está bem abastecido, eu sou feliz. Sim. Porque não existe uma felicidade plena, né? Todo momento, não, eu vou juntando pedacinhos. Quando eu preciso, eu puxo uma lá. E porque aqui está baixo, né? Felicidade é saber lidar com as situações que acontecem no seu dia a dia da melhor forma possível, né? Você pensar que acontece alguma coisa ruim, você saber lidar com aquilo. Vai te deixar triste? Vai, mas não vai acabar com o seu dia, não vai acabar com a sua vida. Então, eu acho que saber lidar com todas as situações que acontecem na sua vida, é claro que tem algumas, a gente fica meio perdido, né? A gente não, às vezes, perdeu um pai, perdeu uma mãe, a gente não está preparado para lidar. Mas saber lidar com aquilo, estar preparado psicologicamente para conseguir lidar com aquilo de uma maneira madura e que não acaba com você. Saber voltar, né? Saber voltar para você, exatamente. Saber voltar, porque às vezes a gente dá uma tropeçada. E é normal. Mas saber voltar é importante. Para voltar, quando a gente tem essa base aí que você está falando, volta. Volta. Exatamente. Por isso que é tão bom terapia, né, gente? Tem que fazer terapia. Isso que eu ia não falar tem agora, como assim, viver sem fazer terapia. A minha vida, assim, foi transformada com terapia. O Felipe também, eu sei que é super adepto, né? Tudo, Nossa, não só mudou terapia, minha vida. toda a questão, né, de autoconhecimento. Aqui é terapia, é psicólogo, é psiquiatra, é tudo aqui, porque o Felipe, pra essa cabeça aqui, ó. O Felipe assim, nós nos conhecemos há algum tempo também, e ele é outra pessoa. Sim. Assim, nós trabalhamos um pouco, e daí a gente não trabalhou muito, e estava só em conversa.
quando nós voltamos, nos unimos de novo aí para trabalhar, assim, já era outra pessoa. Fruto de terapia, de psiquiatra, Total. porque se as pessoas ainda têm... Antes o Felipe era uma louca, agora não, agora tá tudo bem, agora ele tá comigo. Mas tu vê Agora tratado, ele tá comigo e volta até um podcast junto. agora vai dar pra encarar. Agora, Não, mas é medicado, importante, ele né? é ótimo. Parou de aloprar na quase vida, isso, agora ele isso. focou. Tá bom. Não, mas é outra pessoa. E assim, é importante você também se conhecer a ponto de saber que você precisa de uma ajuda, que seja de medicamento, isso. porque as pessoas têm muito Preconceito. né, muito preconceito, Eu né? tinha. né? E assim, tem muitas coisas, a maioria das nossas questões emocionais se resolvem só com terapia, mas algumas são químicas, São né? químicas, E a gente não precisa tem. resolver também. Eu falo o exemplo dele porque é uma pessoa que está próxima, que eu vi assim de forma muito nítida a evolução, sabe? De convívio mesmo, é muito mais E é fácil muito hoje. doido, porque acontece, tipo, a minha vida é 880, né, cara? Acontecem muitas coisas na minha vida. E agora eu consigo lidar com a maioria, com todas, né? Então eu tive um relacionamento, você tava saindo de um agora, eu tive um com um narcisista. E assim, eu saí super bem, entendeu? Porque Que eu me maravilha. conhecia e eu consegui voltar pra mim mesmo. Mas ele Então, resolveu em 2 dias. 2 dias, Meu entendeu? Deus, então tu tá... Não, tô ótimo, Falei, vou maravilha, grudar de foi novo pra muito ver se bom, passa entendeu? por osmose, Mas eu de fico novo. pensando, e se eu não fizesse terapia? Que buraco que eu ia estar até hoje, entendeu? Não, então como eu já faço há muito tempo, há uns 4 anos, muito tempo não, né? Já deveria ter feito antes. Mas isso me ajuda a lidar com situações assim que se uma pessoa não fizesse, acabaria com a vida da pessoa, entendeu? Graças a Deus. Conseguiu. Obrigado, Adri, amo você. Eu brinco quando a gente quebra a perna, a gente não usa muleta. É mais ou menos por aí, né? Tu vai ficar andando com a perna quebrada? Não, né? Usa a muleta naquele período que precisa. Se recupera Uhum. e depois volta a andar sozinho. sim. É O isso. remédio é isso, né? Então, eu não tenho a pretensão de ficar a vida inteira dopado. Mas no momento que precisa, puxa, tá aí. A medicina Exatamente. evoluiu para isso. Pra ajudar, né? E você sempre, assim, se sentiu bem resolvida em algumas questões? Ou você já passou por algum processo de terapia, dessas buscas assim, de autoconhecimento, seja terapia ou outros métodos, assim, que tem tanta coisa hoje, né, pra gente, assim, Tem muita pra gente coisa, evoluir né? mesmo, né? É. Eu, assim, eu tenho uma conexão com Deus direto, sabe? Eu converso muito com Deus. E parece que mora dentro de mim, assim. Sim. Então, isso me ajuda muito. Eu busco conhecimento. Eu busco estudar sobre as coisas, porque eu me sinto num lugar um pouco mais seguro, digamos assim. É como se o conhecimento ninguém fosse tirar de mim, sabe? Ele me amparasse. Sim. E se eu vou somando, eu vou ficando cada vez mais forte. Então, de alguma maneira, várias terapias que eu fiz, porque eu não deixei de buscar terapia. Fiz musicoterapia, arte-terapia, não sei o que, Sim. terapia. Fiz um monte de coisa. E nunca deu muito certo, assim, pra mim, né? E agora eu tô de novo fazendo uma nova experiência com uma nova terapeuta por causa desse momento que eu tô vivendo, né? Sim. Mas eu não acho que, porque eu tive essa dificuldade, outras pessoas não tenham sido amplamente sido beneficiadas com certeza, isso, né? A com minha irmã é certeza. uma que ela enaltece muito, porque ela fala, Lila, mudou minha vida, sabe? Então, cada um busca Cada o um seu ser, caminho e né? eu vou continuar Um ser buscando, né? único. Tomara que eu encontre alguém. Acho que agora eu encontrei uma profissional bacana, sabe? Ela tá me E ajudando essa, bastante. essa busca não pode parar, porque, como eu disse, tem inúmeras formas, pode né, se de frustrar, autoconhecimento e inúmeras abordagens também, né, de psicólogas, enfim. Mas é igual medicamento. Quando você tá tomando um, não deu certo, você tem que tentar outro. Você não pode abandonar, É o caminho, porque né? é o caminho. E assim como terapeuta, não se deu bem com um, ele pode fazer bem para outras pessoas, mas para você não se encaixou. Então você tem que buscar outro para tentar evoluir e melhorar. Bom, e pra gente encerrar com chave de ouro, a gente tem uma pergunta bem especial para você, que eu quero que você tire do fundo da sua alma. Bom, se você pudesse se sentar hoje com a Lisier criança e olhar nos olhos dela, o que você diria? Traz um espelho aí. Ai, gente, eu diria, não perca tempo. Não perca tempo. Não tenha medo de fazer diferente, de pulsar no lugar onde o teu coração te leva. Não tenha medo de passar vergonha, de errar, de fazer o que as pessoas não esperam. Porque enquanto essas pessoas estão sentadas nessa cadeira do julgamento,
tu tá seguindo com a tua vida. Tu tá indo para frente. E isso vem de uma pessoa que perdeu o tempo. Então, eu sei exatamente o que eu estou falando para essa menina. É só dessa forma que a tua vida vai fazer sentido de ser contada no futuro por alguém. Especialmente pelas pessoas que tiveram o privilégio de serem tocadas pela tua coragem, pela tua vontade de fazer dar certo e pela vontade de ajudar mesmo. Então, eu diria, faça aquilo que te faz vibrar, porque é nesse lugar que tu vai encontrar a verdadeira felicidade. Ai, tô Que toda arrepiada. lindo. Nossa. Você é maravilhosa. Muito Obrigado obrigada. por aceitar. Foi ótimo, adoramos demais. E assim, chegamos ao fim do nosso primeiro episódio. O primeiro de muitos. Primeiro de muitos. Logo, logo mais convidadas incríveis aqui pra vocês. É um projeto de muito sucesso que inicia hoje. Muito obrigada por ser você a nossa primeira convidada. A gente sabe desde o primeiro contato que era para ser, né? Acho que o Fê, eu nem falei para ele, mas ela confessou que tinha sonhado um dia antes. Ah, mentira! Que ela estava num Sério? podcast, na manhã seguinte eu convidei. Seríssimo. Viu? Eu falei, não, cara, não acredito que tu tá me mandando essa mensagem. Eu falei, eu tava Gente, num podcast, eu não visualizei Que a cena conexão. toda, né? Eu tava num podcast falando sobre alguma coisa. Que legal. Então é isso, gente. Vamos dar um beijo pros nossos espectadores. Um beijo e até logo. Até daqui a pouco. Até no próximo. Até o próximo episódio. Tchau.